Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Visão Biomédica, o podcast oficial da Engenharia Biomédica. E hoje aqui eu trouxe algumas convidadas super especiais que eu conheci pelo próprio Instagram. Essa pandemia aí fez a gente começar os nossos projetos pessoais aí, e elas são outras pessoas que entraram nesse mundo aí. E eu queria pedir pra gente começar vocês se apresentando. Oi, gente! Espero que esteja tudo bem com vocês, de onde vocês estiverem escutando a gente. Eu sou a Bea Gandolfi, eu sou uma das responsáveis pela frente de comunicação do Covidata, que é o nosso projeto pela Universidade Federal do ABC. Eu estou estudando neurociência na faculdade, atualmente eu trabalho em uma empresa com neurocirurgia e também sou embaixatriz mundial de um programa de inovação médica. E o Covidata acho que chegou nesses tempos de pandemia como uma forma, tanto minha quanto da Gi, quanto da Clarice, das outras pessoas, nas outras duas frentes que a gente tem para ajudar as pessoas que estão em casa nesse tempo de pandemia. Eu acho que eu falo por nós três quando eu digo que é uma honra estar conversando com a Atos e que a gente está muito feliz. Perfeito, Bia. Eu concordo plenamente e eu faço parte da mesma frente que a Bia acabou de comentar. Bacharel em Ciência e Tecnologia, estou cursando o bacharelado e a licenciatura em Ciências Biológicas, quase terminando, mas em função da pandemia não tem como a gente fazer saída de campo, não tem como fazer laboratório, então tá paradinho. Eu faço uma especialização em Educação Especial e Inclusiva e em Tecnologias Assistivas e em breve estarei mestrando no programa de Neurociência e Cognição. Concordo plenamente. Essa pandemia veio para mostrar pra gente várias ferramentas distintas, outras maneiras de a gente fazer divulgação e tentar chegar nas pessoas, ou não só com informação, mas também um acalanto para que as pessoas continuem em casa sãs, salvas e fortes. Temos Giovana Lins. E vocês já falaram aí o nome do projeto de vocês, do Covidata. Eu acho que nada mais justo que vocês explicarem pra mim o que é isso. Vocês falaram, tipo, 1% do que é pra mim. E, inclusive, eu mexi um pouco esses dias aí também. Então, me conta aí. Bom, o Covidata é um projeto, né, que surgiu de uma iniciativa dos alunos da própria Engenharia Biomédica da Universidade Federal do ABC, junto com a Fernanda Almeida, que é a nossa docente, professora, amiga e psicóloga, quando precisa. Ele foi um projeto em que, no começo da pandemia, a gente pensou como não só como alunos e como cientistas, mas como seres humanos, em como a gente conseguiria espalhar notícias de cunhos científicos e verdadeiras para a população em geral. Porque o que aconteceu, tanto com as pessoas ficando muito mais em casa, quanto com o não conhecimento que a gente tinha desse vírus no começo da pandemia, é que a gente estava vendo muitas fake news, a gente tinha algumas informações sendo ditas e depois elas eram desmentidas, as pessoas não sabiam muito no que acreditar e o que fazer. E o Covidata veio como uma ferramenta, tanto pelo nosso website quanto pelas redes sociais, em que a população de dentro da sua casa, né, então seguros, respeitando o distanciamento social e o isolamento mesmo, podiam realizar uma triagem pelo nosso site para saber se elas estavam com uma possibilidade de estar com a doença ou de não estar com a doença. Se elas tivessem alguma possibilidade, né, o que fazer, porque você sabe que você tem uma doença, né, mas e aí, eu tô com a doença, o que eu faço agora? E também com as redes sociais para a gente ir espalhando o que a gente já sabia, o que já tinha certeza a respeito desse vírus. Foi muito importante, eu pelo menos vejo muito por esse lado, nessa parte de conscientização geral. E eu acredito que ajudou bastante. E, com muita sorte, o projeto está dando muito certo e a gente está conseguindo ajudar várias pessoas ainda. No começo, a gente contou também, fora todos os nossos integrantes e a professora Fernanda, com a ajuda de alguns cirurgiões e de várias pessoas da área médica que estavam na linha de frente, não só alguns contatos aqui no Brasil, como alguns contatos na Europa e até mesmo na Ásia, para realmente trazer essa acurácia nas informações em que a gente estava transmitindo. E eu, particularmente, estou bem feliz com o resultado que o nosso projeto está tendo e de ver mesmo a população está sendo ajudada em momentos tão peculiares e tão desafiadores quanto os que a gente está vivendo. Então, a Bia é maravilhosa. Ela diz uma coisa, eu estou de acordo. Perfeito. E o reconhecimento, a proporção que isso tomou, sabe? A gente saiu, por exemplo, no Globo, sabe? Entrevistas com Fernandinha. Então, super chique, assim, sabe?
em grandes jornais. Então, foi uma proporção incrível, assim, sabe? Saber que a gente está chegando nas pessoas, ou, ou mesmo pelas pequenas interações que a gente tem nas redes sociais, que são fundamentais para a gente receber aquela mensagem de que o projeto ajudou de alguma forma. Por exemplo, a gente tem uma via que é como se fosse um podcast, não chega a ser um podcast, assim, mas é mais uma Não ferramenta é uma para que visão as pessoas... biomédica. Isso, não visão biomédica, assim, é bem humilde, sabe? É só uma ferramenta para que as pessoas possam ouvir, aquelas pessoas que não enxergam, que elas possam ouvir um resumo de todas as nossas notícias. E aí, eventualmente, tem mensagens lá dizendo que a pessoa se desconectou do mundo, de tudo, que ela perdeu parentes, que ela perdeu tudo nessa pandemia, mas que o podcast estava super ajudando, como se fosse uma companhia, sabe, em meio ao caos da pandemia. E também até ver a interação nas redes sociais, o Atos comentou no comecinho, a gente acabou se conhecendo por lá e conversando um pouquinho e resolvendo gravar o podcast juntos, mas a gente também vê, não só no começo, óbvio, que era muito mais a mãe orgulhosa, né? Ai, filha, que lindo seu projeto! Mas hoje em dia a gente já vê pessoas que a gente não conhece, que os nossos contatos próximos também não conhecem, que estão compartilhando as nossas postagens, que estão comentando no Facebook, que estão deixando os stories nos fixados, e a gente até viu agora, com esse agravamento da pandemia, pessoas pegando os nossos stories e deixando em stories destacados no Instagram. Então isso foi muito bacana e a gente vê, né, essa corrente, essa união toda, mesmo com esse distanciamento físico que a gente está tendo, é uma coisa muito linda que tem motivado a gente bastante. Sim, fora as parcerias que a gente eventualmente fecha com cidades aqui do Grande ABC. Ou de Sim. fazer o aplicativo em breve, como o Covidata acompanha, que está associado com algumas prefeituras, e aí os agentes de saúde vão se utilizar desse aplicativo para poder levar essas viagens até os pacientes, e aí é uma coisa bem grande, assim. Pelo que entendi, então, tem uma galera grandona aí com vocês trabalhando nesse projeto, né? São quantas pessoas mais ou menos? A gente está em mais ou menos 15 pessoas, trabalhando diretamente com o projeto, 15. Fora os que a gente vai pegando, assim, para uma atividade ou outra, mas são mais ou menos 15 pessoas. E são 15 pessoas de que área, sabe? São todos, sei lá, fazem engenharia biomédica? Como que é isso? A maioria dos alunos é da engenharia biomédica ou é conhecido de alguém da engenharia biomédica, que lá no comecinho acabou indicando, mas a gente tem tanto eu e a Gi e a Clarissa, né, que somos parte da frente de comunicação, então a gente cuida mais das redes sociais, da interação com o público, da criação de conteúdo, quanto a galera que a gente fala, né, que é do backfront, que são as pessoas que estão lá trabalhando no nosso website, atualizando o website, vendo as triagens que estão sendo feitas, fazendo todos aqueles gráficos lindos com estimativas e progressões que entregam o resultado mesmo, né, numérico para as prefeituras do Grande ABC, como a gente estava falando. E a gente também tem a galera agora que está trabalhando no nosso aplicativo, que também vai ser uma ferramenta utilizada nas prefeituras. Então dá para ver que a gente pega o Covidata, né, que é um projeto geralzão, vai dividir dele em algumas áreas e nessas pequenas divisões de áreas, a gente tenta usar uma característica boa ou várias características boas que algum aluno da UFABC tem e impulsionar o projeto, né? E acho que é até por isso que ele está tomando as proporções que ele tem tomado. E vocês trabalharam nisso tudo aí durante a pandemia, né? Sim. Como que foi trabalhar todo mundo à distância? Porque eu imagino que muitas pessoas devem morar muito longe umas das outras e principalmente, né, tem que se manter isolado aí. Como que foi a experiência? Bom, a Gi mora no interior. Quer falar, Gi? O quê? O quê? Brincadeira. Eu moro no ABCDM, no M, tá, gente? Eu moro em Mauá. Não é tão longe assim. Entretanto, quando eu cheguei, o projeto já não era, ele já estava bem formadinho, mas estava faltando algumas sessões, assim. Talvez a Bia possa explicar um pouco melhor o que estava rolando, assim, porque eu entrei, peguei o bonde andando, já coloquei as minhas ideias. Então, no começo do projeto, na verdade, a pandemia, a gente diz, né, principalmente as pessoas da área médica, que estourou mesmo em março. Então, em março a gente não sabia de nada. Eu me lembro, eu tenho uma cena muito nítida na minha mente, porque eu tive um congresso, né, o tal dito congresso em que um médico trouxe o vírus mesmo, foi um congresso internacional no Rio de Janeiro. Eu estava nesse congresso, ele foi de uma terça a uma sexta, e eu me lembro que na segunda-feira eu estava fazendo mudança com alguns amigos meus e eu falei, gente, tem um vírus, assim, assado, o negócio vai ficar feio.
E o pessoal falou, você é louca, imagina, isso é coisa de filme. E aí no congresso eu falei, gente, praticamente cancelaram o congresso. E o pessoal, você é louca. E logo depois disso eu fui viajar. Então, só para a gente ter, né, toda essa introdução para a gente ter uma ideia de como o Covidata, desde o começo, já unia as pessoas muito de longe, né, mesmo com esse distanciamento todo. Porque eu estava viajando no Japão, quando o projeto começou, e a gente ia ficar, eu e a minha família, 15 dias no Japão, uma semana na Europa. Na nossa semana na Europa, as fronteiras já estavam fechadas, aí era um liga para cá, liga para lá, eu só quero voltar para o Brasil. E nesse meio dessa troca de mensagens, eu entrei em contato com um amigo meu, o Luiz Santos. Ele é da engenharia biomédica, ele inclusive é namorado da Clarissa, que trabalha com a gente na comunicação. E ele falou, Beatriz, aqui a coisa tá ficando feia, realmente você não é louca. E os alunos da engenharia biomédica estão se juntando em algumas frentes de trabalho, né? E eu lá do outro lado do mundo falei, bom, eu consigo daqui do Wi-Fi do aeroporto ler o que está acontecendo e passando para vocês. E estou lendo o que está acontecendo e passando para vocês, eu e alguns outros alunos, a gente já começou a sentir essa necessidade de filtro de informação antes de fazer a transmissão dessa informação. Aí depois os alunos da engenharia biomédica começaram a se seccionar em grupos, então a gente tinha pessoas estudando os face shields, a gente tinha pessoas estudando como fazer a desinfecção do vírus, né, se o álcool funcionava, se o sabão funcionava, e a gente acabou tendo uma parte que estava focado realmente na doença, né, o que é essa doença, como a gente faz a triagem dessa doença, como a gente faz o tratamento dessa doença, e foi daí que nasceu o Covidata. Só que nós éramos, né, meros alunos da UFABC, a gente tinha majoritariamente alunos realmente da engenharia biomédica, né? Um ou outro gato pingado, tipo eu da neurociência. E a gente viu que a gente não ia ter toda a força que a gente precisava, a gente não ia conseguir bater de frente com todo mundo, não ia conseguir fazer 1 milhão de reuniões, nem ter um alcance assim notório, só os alunos. E foi aí que a gente acabou convidando a professora Fernanda. Ela de prontidão falou, não, eu vou ajudar vocês, a gente vai ser um só. E ela abraçou mesmo a ideia do Covidata, a gente brinca com ela, né, que ela consegue ser bem brava quando ela quer. Ela lutou com garras e unhas e dentes e tudo pra gente realmente ter a Gita danizada, porque sabe, literal, assim, garras. Sim, literal mesmo, passou várias dores de cabeça pra gente realmente ir desenhando o projeto e fazendo do projeto que ele é hoje. Além de que ela dava os direcionamentos, né? Porque a gente, aluno, 20 e poucos anos, queria abraçar o mundo, fazer tudo. E ela, não, gente, calma, vamos fazer primeiro isso aqui, vamos fazer direito. E no começo era uma coisa muito louca, porque eu estava conversando com médicos da Europa e da Ásia, então às vezes eu recebia informação 4 horas da manhã, e aí eu conversava com ela de madrugada, e a gente não tinha muito fim de semana, e todo mundo estuda, todo mundo trabalha, e aí tinha o projeto. A gente tinha reuniões super longas no começo e realmente foi bem desafiador. E sempre que a gente começava a cansar, a Fernanda falava, a gente está fazendo isso pela população. Pense em todo mundo, não é na gente que a gente tem que pensar agora. E ela é muito altruísta e muito empática. E eu acredito que isso que motivou a gente a continuar, né? Com todas as dores de cabeça e os tapas na cara. E aí foi quando a Fernanda entrou que a gente começou a desenhar mais o projeto, que ela falou, bom, agora a gente precisa de mais gente. E a gente vai chamar as pessoas que podem agregar o projeto, porque agora ele já está crescendo, ele já está formado, e mais estruturar mesmo bonitinho. Foi aí que a Gia acabou entrando, e também, nossa, super agregou. Antes éramos só eu e a Clarissa na frente de comunicação, e eu posso falar, antes da Gia dar o depoimento dela, né, a partir do momento em que ela entrou na frente de comunicação, que ela mudou completamente o Covidata. Eu e a Clarice, a gente já tinha uma preocupação muito grande como cientistas, né? De pegar a informação, filtrar a informação e transmitir para todo mundo de uma forma bacana e que fosse compreensível. E aí a Gi realmente entrou nesse vamos transmitir para todo mundo. Ela até hoje traz para a gente uma importância de acessibilidade de informação que a gente não pensava hoje. Então, a gente está alcançando todo mundo, a gente está alcançando aquele todo mundo comum da sociedade, né, os 90%. E ela só cresceu depois que ela entrou, acho que ela pode até falar um pouquinho mais, mas agora somos nós 3,
O Convidata tá com mais ou menos 15 pessoas e a gente está bem, bem emocionado e bem animado, todos juntos, apesar do distanciamento social. Eu lembro que, pelo menos desde que eu entrei na UFABC, eu sempre fiz pesquisa na área de extensão e cultura. E hoje eu atuo na área de educação. Porque na minha cabeça não faz sentido que a gente fique lá nos nossos laboratórios e fazendo pesquisa e fica naquele mundinho, sabe? De que serve todo esse estudo que a gente tem se ele não é repassado para as pessoas, sabe? Então o conhecimento não tem valor se ele não é repassado. E aí, dentro da minha especialização, naquilo que eu tinha falado sobre educação inclusiva, que é a minha área de todo o coração, eu quero para minha vida. Eu vi no Convidata algumas possibilidades da gente conseguir inserir. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, em grupos de risco e pensa nas pessoas com deficiência, uma pessoa que é surda, ela leva as mãos à boca o tempo todo. Uma pessoa que é cega, como que ela vai acessar essas informações que a gente está tentando divulgar e que são fundamentais para ela? É uma pessoa que o tempo todo está utilizando as mãos e tocando nas coisas. Então, será que de fato essa divulgação científica está sendo efetiva? Será que a gente está alcançando todas as pessoas que a gente poderia alcançar? Então foi mais ou menos por aí. Fora que eu adorava fazer todo esse material, porque, de novo, eu sempre fiz pesquisas de extensão e cultura na UFABC. Então a produção de material é algo super enriquecedor e algo super divertido de fazer, eventualmente, né? Porque às vezes a noite ruim a gente tem que dar de todo jeito. Mas com aquele jeitinho de dar nas pessoas e fazer com que elas se aproximem da universidade, se aproximem do nosso projeto e se sintam acolhidas e fazendo parte, porque a sociedade faz parte extremamente importante das nossas pesquisas, do que a gente quer como objetivo, especialmente no Convidar. Aproveitando agora para fazer a propaganda, porque a gente tem um episódio sobre divulgação científica que com certeza a gente precisa atualizar com a Giovana, fazer um outro episódio. Eu acho que ela vai ter muito, ela vai pegar um lado que, assim, eu nem pensava, sabe, que nossa, as pessoas vão adorar, tá? E agora a gente acompanhou aí de onde começou, de onde que foi seguindo, né? Como que foi moldando o projeto para ele chegar onde que ele tá hoje. Onde que ele tá hoje, sabe? Me conta aí o que vocês têm hoje aí para mostrar para as pessoas saírem desse episódio, já entrar lá no link, tudo funcionando. De novo, eu entrei, o bonde já estava super andando, mas ele estava andando meio descontrolado, assim, porque eu entrei, acho que e outras pessoas, porque eu vi que era uma chamada, um edital bem grande, assim, para chamar mais bolsistas e voluntários. E aí, na hora que eu li, eu falei, nossa, é o que eu quero, tipo, é o que eu preciso neste momento. Até porque, de novo, eu trabalho na área da educação, então eu obrigatoriamente estou em casa. E o que eu posso fazer não só pelos meus alunos, mas também para as outras pessoas? Então, quando eu li assim, eu falei, não, é isso que eu quero. E eu já tinha ouvido falar, porque tinha passado na televisão. Então, eu falei, é isso mesmo. Vai lindo pro Lattes e espero crescer. Espero não, estou crescendo exponencialmente com o projeto. E aí, eu lembro que a gente tinha um website e desde que eu entrei, meu Deus, como ele sofreu variações e melhoras. Muitas, muitas, muitas mesmo, assim, várias versões distintas. A quantidade de reuniões com as prefeituras do ABC, ABCDMRR, aliás, as 7 cidades. Tinha o website, tinha a página Facebook, tinha o Instagram. E aí, eu entrei e falei, não, acho que tá faltando alguma coisa. A gente fez aquele podcast, entre aspas, humilde, lindo e maravilhoso, que a gente tem sempre os nossos... poucas pessoas estão escutando, mas sempre aparentemente as mesmas. E eu já fico, que lindinho isso. Eu lembro que o número de seguidores aumentou também de maneira gigante, assim. Temos lá os nossos queridos 500 seguidores, e no Facebook tem bastante também, né, Bia? Que é a Bia que controla as redes sociais. A gente tem um Twitter também, então várias outras plataformas foram lançadas, outras redes sociais, fora das melhorias que eu comentei anteriormente, a ampliação do projeto de uma maneira geral, como eu falei, do desenvolvimento de um aplicativo, por exemplo, e o fato da gente poder participar de outras reuniões. Eu lembro que a Fia pediu pra gente fazer um banner, assim, sabe? Com todas as informações resumidas que ela ia levar pra uma super reunião. Nossa, a gente tá super importante. Tá crescendo de um jeito incrível, assim, sabe? E até eu acho que as melhorias dentro do que a gente já tinha, né? Porque no Facebook, antes a gente tinha um perfil no Facebook. Aí a gente falou, por que a gente então não cria uma página? Criamos a página. Antes a gente tinha um Twitter só para ter a notificação, postamos alguma coisa no Facebook. Agora a gente tem um Twitter, a gente faz retweets, a gente comenta, a gente curte, a gente está lá interagindo. No Instagram, a mesma coisa. Antes a gente usava, vamos postar as coisas e o que a gente postar a gente adiciona nos stories. Agora não, agora a gente segue, né? Interage com quem a gente está seguindo. E é muito legal porque a gente cria, como a gente estava falando, né? A gente vê as pessoas que escutam
o nosso humilde podcast, e a gente vê as pessoas que estão lá curtindo as publicações. A gente tem quase 600 seguidores agora no Instagram. Às vezes tem uma pessoa diferente, às vezes é algum docente, mas as pessoas estão lá, estão curtindo, estão deixando nos stories. É bem bacana de se ver. E até as melhorias que a gente teve no nosso website, né, do Covidata. No começo a gente só tinha a triagem. Ela era uma triagem com bastante acurácia, mas óbvio que ela era muito mais simples. Depois a gente já tinha a triagem um pouco mais avançada, com o que fazer, para onde ir, que telefone ligar, você quer deixar seu contato e alguém entra em contato com você. E aí depois, com as pessoas realizando as triagens, né, e o número de triagens aumentando, a gente começou a ter as inferências estatísticas e adicionou no nosso website uma parte de dados e em que a gente deixa lá como está mais ou menos o mapeamento da região do ABC, de São Paulo, e a gente já teve até entradas de outros países. E é por isso que a gente sempre bate na tecla, né? Tá com 5 minutos sobrando, entra no site do Covidata e faz a triagem, mesmo que você não esteja com sintomas, só para a gente dar aquela mapeada, né? E ter números um pouquinho mais confiáveis. A gente sabe que mapear quantos pacientes a gente está tendo de Covid, como está a situação, às vezes, pelos jeitos em que a gente tem acesso, é um pouco complicado, né? Confiar 120% ali naquele número que a gente está tendo. Então, por isso até que a gente tem essa parte de dados estatísticas Covidata. Então, foi bem bacana ver como até mesmo dentro dos canais que a gente já tinha, a gente foi expandindo e evoluindo o projeto. Eu queria puxar um pouco o saco da engenharia biomédica, porque eu acho aqui que muita gente pergunta, em qual área da engenharia biomédica você quer entrar, você quer se especializar, mas acaba que todas as áreas se unem, sabe? Sim. A gente acabou de falar de inúmeras áreas ali que você pode trabalhar e que elas não sobrevivem sozinhas, sabe? Então, às vezes as pessoas ficam focadas muito, eu vou trabalhar, sei lá, engenharia clínica. Bom, gente, para você saber engenharia clínica, você tem que saber toda essa parte aí. Sim. Existem muitas coisas ao redor, então assim, não se foque em uma coisa só também. Claro que você tem que ter foco, né, no que você quer, mas sempre leia coisas novas, pesquise coisas novas para sempre acrescentar, né? A engenharia biomédica é uma área muito multidisciplinar. Igual a gente falou aí, que a gente tem várias pessoas de várias áreas aí trabalhando com uma aplicação da engenharia biomédica, né? A gente tem pessoas que estão trabalhando com software, tem pessoas que estão trabalhando em comunicação, tem pessoa que está trabalhando em pesquisa. Muita coisa mesmo. Eu hoje em dia tô praticamente, né, faltam alguns poucos quadrimestres formada em neurociência, mas eu era aluna da engenharia biomédica, né, até pouquíssimo tempo. Foi pela engenharia biomédica. Eu sempre achei que eu ia querer trabalhar com engenharia clínica. Porque eu quero trabalhar no hospital, porque eu quero saber como tudo é, porque eu sou muito curiosa. E foi com essa mente de quero trabalhar em um hospital que eu achei o meu emprego, que eu entrei em uma sala de neurocirurgia, que eu falei, gente, eu sou apaixonada por isso, meu Deus. E aí, no finzinho, né, da caminhada da engenharia, eu falei, acho que eu vou formar aqui em neurociência e talvez eu faça engenharia. Mas sem a base que eu tinha em engenharia biomédica, eu nunca teria entendido os equipamentos que eu uso no serviço e nem me apaixonado pela neurociência no final. Então, vocês, alunos de engenharia biomédica, ouvindo o podcast, né, mantenham-se atentos, olhos abertos, assim, para todas as áreas. Até as que a gente não gosta muito. Eu, particularmente, não gosto muito de programação. Não abro Java e fico super feliz que eu estou usando Java. Te entendo. Mas é extremamente importante para até no serviço, né? Para você ver um equipamento, entender o que está acontecendo. No Covidata, até, por exemplo, essa parte mais de engenharia, né? Como que funciona o Instagram? O que eu posso fazer para dar uma divulgada na página sem gastar milhões? Tudo, acho que no fim a gente sempre tem um fundinho ali de engenheiro, né? Especialmente quando a gente vem do BCT, né? O Bacharel de Ciência e Tecnologia, que nem eu e a Gi. Bom, eu sou da biologia, né? Mas se eu posso fazer alguma engenharia, seria a biomédica. Assumo. Eu já tive uma professora, inclusive, que ela falava que engenheiro é um quadrado. E que o engenheiro biomédico era um quadrado com os lados lapidados, sabe? Ele não era redondo, mas ele não era um quadrado. Por quê? Porque a gente tem essa parte toda de engenharia, que tem que saber do equipamento lá, ter essa base técnica acaba sendo muito importante, né? Mas eu tenho que saber conversar com pessoas de outras áreas, então a gente
A gente explora bastante isso durante o curso. Eu acho que o Covidata tá, tipo, mostrando a nossa cara que é exatamente isso, né? Eu acho que a gente já está chegando aqui pro final aí, fazer umas reflexões. Vocês querem refletir alguma coisa aí? Quer passar alguma mensagem? Eu queria, na verdade, passar duas. Gente, estamos tendo alguns muitos momentos de vitória, né? Eu, particularmente, fiquei emocionada de ver a liberação, finalmente, da vacina pela Anvisa. Fiquei assistindo na televisão chorando, derramando litros de lágrimas. Então, acho importante e super válido a gente celebrar essas pequenas conquistas, né? Tá vendo as pessoas da linha de frente sendo vacinadas, mas lembrar que a pandemia não acabou, a gente ainda está com a pandemia. Você tomando a vacina, você com certeza, né, não vai ficar com a doença em estado grave, mas talvez você pegue a doença e você passe para alguém que não tomou a vacina. Então, não é hora de dar aquela relaxada, né? Mas foi fim de ano. Mas já tem quase um ano que eu tô trancada em casa, eu não aguento mais. Ninguém aguenta mais. Tá todo mundo querendo sair, viajar. Mas continuem tomando cuidado. É bem difícil, a gente não tá vendo os melhores amigos, não tá vendo os familiares, é bem desafiador, mas continuem se cuidando. E eu espero que depois de tudo isso, né, depois de toda essa pandemia, além, na verdade, né, além de toda essa parte boa que a gente está começando a valorizar o microempreendedor, tá valorizando estar presente, tá valorizando dar abraços, que era coisas eu fazia 20 vezes no dia, agora eu não estou fazendo. Além de dar valor nessas pequenas coisas, deem valor à ciência, né? Deem valor aos engenheiros, deem valor aos médicos, deem valor às instituições públicas, né? Porque, afinal de contas, como disse a Gi, a gente das instituições públicas é bem inserido nesse mundo de pesquisa, e deem valor à pesquisa, né? À ciência e à informação como um todo. Espero que fique entre todos os recados bons que a gente está levando dessa pandemia, que fique esse também. A importância que a ciência tem na vida de todo mundo. Não é porque você, do outro lado, não é um cientista, ou não é um cirurgião, ou um enfermeiro, ou um médico, você fala, imagina, ciência não é importante. É sim, se não fosse a ciência, nem o chuveiro da sua casa era quente. Então, valorizem a ciência, né? Acho que se eu fosse deixar valorizem as pessoas da vida de vocês e também valorizem a ciência. Acho que esse é um recadinho que eu queria deixar. E é um recado fenomenal, Bia, perfeito. Eu reiteraria também o fato das pessoas, ao ver uma notícia meio nossa, mas será? Será que tem microchip na vacina? Dá uma pesquisadinha, procure plataformas como o Covidata, por exemplo, para poder tirar essas dúvidas, ver se de fato aquilo ali é uma fake news, ver se aquilo faz sentido. Isso, além de ajudar a si mesmo, ajuda também as outras pessoas a difundir informações que fazem sentido, que são fatos, estão corretos, e ajuda no trabalho dos cientistas, pessoas que estão ali trabalhando fervorosamente para que a gente passe o quanto antes desse momento. Então, é um esforço nosso e das outras pessoas, para além do que a gente também já está se esforçando loucamente para ficar em casa, para se cuidar, etc, etc. Mas isso de informação é fundamental. Então, se desconfiou, se tá meio esquisito, não compartilhe. Pesquise antes, veja ali bonitinho. E quaisquer coisas, plataformas como o Covidata estão super abertas, super receptivas, ou como Visão Biomédica também. Estão super abertas para que as pessoas possam tirar dúvidas, fazer perguntas, e irem atrás. Nenhuma dúvida é boba, gente. Eu, como professora, sempre falo isso. Não tenha vergonha de perguntar. A gente vai aprender desse jeito. Tá tudo bem. Então, pergunte, gente. Vá atrás da informação. Agora eu vou até puxar o saco do Atos, né? É muito interessante essa ideia do podcast para divulgar a informação. Divulga a informação. Isso às vezes eu sei que é um pouco desafiador, para mim particularmente porque às vezes você fala, gente, não é possível que alguém acredita nisso, não é possível que as pessoas se tocaram nisso, até que alguém próximo, né? Aquela pessoa que você olha e fala, não, imagina, que ela é uma pessoa estudada, né? Te fala uma abobrinha e você sente e fala, não, vamos conversar. Então, quando alguém te fala uma abobrinha, não fique bravo e queira matar a pessoa. Converse, use podcasts, use o Covidata para realmente divulgar a informação. Super importante isso aí que a gente falou. Achei 120% válido, especialmente em momentos de pandemia. Isso, e passa o arroba de vocês, faz a propaganda toda aí de vocês. O nosso Instagram é @covidata_UFABC, de Universidade Federal do ABC. No Twitter e no Facebook vocês encontram a gente como Covidata UFABC também.
E o nosso website também é Covidata UFABC. Mas com uma pesquisa super simples no Google Covidata UFABC, vocês já encontram todas as nossas plataformas, né? Às vezes é mais fácil a gente pesquisar e já vem todos aqueles links do que a gente ficar procurando nas diversas plataformas, né? Só lembrando que no nosso website é covidata.ufabc.com.br. E aí fica o convite para todo mundo dar uma olhadinha, fazer a sua triagem, seguir a gente nas redes sociais e interagir com a gente também. A gente ama uma curtida e um comentáriozinho. E a gente sempre responde com a maior alegria do mundo, gente. Participando que o nosso podcast está no SoundCloud. E aí vocês colocam lá, barrinha, Covidata _podcast. Eu mesmo já usei 2 vezes a triagem, só pra ver como é que funciona. Eu vi que realmente mudou nesse tempo aí, desde a primeira vez quando a gente conversou ano passado, né? E essa semana eu usei e vi que realmente que mudou e tá cada vez melhor, então parabéns pra vocês. Eu não consigo nem elogiar vocês, eu acho que não vai ser nem suficiente o meu elogio pra vocês. Eu queria convidar todo mundo aí que tá ouvindo pra seguir, né, elas, e também pra seguir o @Visão Biomédica, ouvir todos os episódios aí. Não esquece de seguir, não sei de onde você tá me ouvindo, mas não esquece de seguir ou dar avaliação aí, 5 estrelinhas, pro podcast chegar em mais pessoas. E eu acho que é isso, então. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou dar um spoiler aqui, eu quero episódio com cada uma individual. A gente vai amar. Então, tchau, gente. Tchau, pessoal. Se cuidem. Tchau, gente.